Fala pessoal, beleza? Começando mais um Overcast aqui, tudo bem com vocês? Fala Ricardo, tudo bem? E aí, Guli, beleza, meu? Tranquilo. Fala Fowler, tudo bem? Fala, Guli, tranquilo? Tranquilo. Fala Guizo, tudo bem? Tudo bem, gente? Prazer estar aqui com vocês, né? Legal. Bom, galera, eu anunciei hoje mais cedo no nosso Over News que a gente teria um convidado especial hoje e provavelmente a gente, e não é segredo para ninguém, a gente vai estender esse podcast, provavelmente não vai ser um só, então vocês estão acompanhando a gente aqui, já esperem por um podcast que provavelmente vai ter muito mais coisa, tá bom? Eu queria primeiro apresentar o Guizo e explicar um pouquinho, antes da gente rodar a vinheta, né, explicar um pouquinho da história, e aí depois que eu comentar isso a gente vai pra vinheta e aí o Guizo entra falando um pouco do que ele, de toda a trajetória dele com esse interesse pelo Michael Jackson e tudo mais. O Guizo, se eu não me engano, é um dos maiores colecionadores do Brasil, se não for o maior. Ele vai contar um pouco dessa história, de como que ele chegou nesses números também, enfim, tem bastante coisa pra gente falar. Então, a oportunidade que a gente tem aqui hoje é de ouro, tá? Uma pessoa que acompanha a carreira da Michael Jackson há muitos anos, que tem muita coisa como colecionador, que tem muita história pra contar de coisas que ele vivenciou, e tem muita coisa que ele foi ao vivo, tem muita coisa que ele conheceu, muita gente que ele conheceu ao vivo que ele vai falar aqui, é super interessante assim. Então, eu vou rodar a vinheta e nós vamos falar por muito tempo hoje, beleza? Show de bola. Vamos lá. Então tá bom. Roda a vinheta aí. Beleza, pessoal. Guizo, seja muito bem-vindo. Para vocês que estão escutando aí, o Guizo está presencial aqui comigo. O Ricardo e o Fowler, eles estão remotamente, como a gente costuma fazer. É um prazer. O Guizo é um amigo de muitos e muitos anos, um amigo de infância. E a gente, enfim, tem muita história junto também. Mas hoje a gente está aqui para contar a história dele com o Michael Jackson e com tudo que ele coleciona. Guizo, cara, obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço o convite de vocês aqui, é um prazer estar aqui, como eu disse, né? E vamos lá, sempre bom falar de Michael. É verdade. Cara, vamos começar aí. Eu sei que você tem algumas anotações e tudo mais, mas eu queria te perguntar sobre a parte de ser o maior colecionador do Brasil ou um dos maiores. Como é que é isso aí? Eu comecei a me interessar com o Michael com a música Beat It, né? Que os meus irmãos mais velhos tocavam, né? E eu ficava doido, né? Doido. Isso aí em 92, né? 91. E então eu comecei a me interessar e querer saber cada vez mais sobre Michael, né? E o Michael sempre foi uma incógnita, né? Principalmente nos anos 90, né? Que ele não aparecia muito na mídia, né? Ele era bem recluso. Uhum. E então o primeiro CD que eu comprei do Michael foi em 98, eu comprei nos Estados Unidos, o Blood on the Dance Floor, né? E aí a partir daí de 98 eu não parei mais de caçar em sebo, em Mercado Livre. O próprio eBay em 2001, 2002 era difícil a gente comprar porque não tinha cartão internacional e tal. Então eu coleciono na época, eu comecei a colecionar mesmo numa época que o Michael ainda era vivo, né? Então eu consegui muita coisa boa daquela época, né? Que hoje acaba sendo muito raro, né? Cara, e sua coleção, deixa eu fazer uma pergunta. Do que você coleciona, é mais no sentido de disco? Ou tem tudo, tem DVD, todos os tipos de material que ele lançou? Porque o Michael, ele meio que transcendeu o mundo da música, né? Sim. Porque eu tinha videogame que eu tinha um jogo do Michael Jackson. Sim. Muito colecionável, inclusive. O do Master System do Mega Drive, né? O Moonwalker, né? Moonwalker. Exatamente. Joguei bastante Nossa, também, passava é bem horas. legal. Pior que eu joguei esse também. Passava horas jogando isso aí. Eu coleciono mais, eu gosto mais de vinil, né? Mas eu tenho tudo, eu tenho box, eu tenho CD, eu tenho revista, eu gosto muito de livro também, né? Então assim, eu tenho boneco, os funk pop, né? Dele, eu tenho todos, né? Então o maior colecionador do mundo de Michael Jackson é um francês que mora em Paris. Ele tem um canal no YouTube muito bacana, inclusive, eu sou amigo dele. Ele tem mais de 15 mil itens, só que ele tem de tudo, né? Tem de chaveiro, bottom, tudo coisa, grande parte oficial. Cada pedacinho ele contabiliza, né? Exatamente. Ele tem uma sala lá, inclusive ele é muito interessante essa história, porque ele colocou
no batente lá os nomes dos maiores colecionadores do mundo. E o meu nome tá lá em Paris, dentro da casa dele. E muita Caramba. gente famosa já foi. Que legal. Já foi na casa dele já também, que trabalhou com o Michael, tudo, né? Então é muito... Esse mundo, assim, meio que fechado dos colecionadores do Michael é muito bacana. Bacana. Bom, mas me conta essa história do ranking aqui seu no Brasil, como é que funciona essa história? Como é que você mede isso, né? Como é que foi pra você descobrir, cara, eu sou o maior, eu sou o segundo maior, como é que é? Eu meço um pouco pela quantidade que eu vejo dos outros colecionadores também, né? Tá. Eu sei que tem na Bahia, que é o Urubas, que ele é um cara também que tem bastante coisa, né? No estado de São Paulo também a gente tem um fã, ele é novo, até tem 15 anos, mas ele compra de tudo que vocês imaginarem. Ele é assim, louco. Quantos louco. anos ele tem? Tem 15 anos, o Ramon. Ele é um menino, ele também ele tem no YouTube um canal, né? Ele é um cara assim que... Caramba, com 15 anos. É difícil Fanático. pegar alguém com 15 anos Fanático. fã desse jeito de Michael Jackson, porque hoje Pois é. dá até desgosto de falar do gosto Mas sabe, musical da Ricardo, molecada. é legal você falar sobre isso, porque depois que Michael morreu, ele teve muita aceitação do público jovem, né? Então, Sério? foi muito bacana isso, né? Eu, inclusive, em 2008, que um pouco antes, né, eu vi que teve uma boa queda de fãs do Michael, né, em 2008. Mas você tá comentando isso por causa daqueles casos de abuso e tudo mais. Isso, exatamente. Isso daí a mídia bateu muito nele, né? Nessa época aí. Então, assim, a gente era raro os colecionadores que falavam mesmo, pô, eu gosto do Michael, né? Porque todo mundo já tinha um preconceito, inclusive com as notícias que se davam, né? E aí Por isso que eu comentei desse menino que você falou de 15 anos, Sim. porque hoje se você entra, por exemplo, no Netflix, no HBO Go, tem documentários que falam do lado do controverso da história dele. Né? Então o pessoal vê isso, como é que vão começar a ser fã do cara? Pois é, exatamente. É que deu uma desmistificada, né, nisso tudo, né? Porque, puxa, agora esse que você tá falando da HBO aí, que lançou uns documentários aí, né? É difícil acusar e não tem ele mais para poder rebater, né? Então fica um pouco injusto o negócio, né? Então perde um pouco Eu a também credibilidade acho, das acusações, né? E também houve, agora acho que faz uns 2 meses atrás, saiu uma sentença, né, que esses 2 rapazes entraram na justiça. Essa é uma sentença que inócua, né? Não tem o que eles ganharem, eles estavam buscando mais dinheiro, né? Então, assim, mas voltando ao assunto das crianças, né? Em 2008 as crianças não sabiam quem que era Michael Jackson. Em 2009 eles descobriram Michael Jackson novamente. Então houve um up aí, houve tanto que ele começou a vender mais do que o Elvis até como artista póstumo, né? Hoje ele é o artista póstumo que mais vende no mercado mundial, né? Passando até o Elvis. Isso é bem louco, né? Caramba! Isso eu não sabia também, né? Hoje é uma aula de Michael Jackson pra todos nós, né? Hoje vai ser. Legal, bacana. Bom contribuir. Cara, é isso aí. Bom, Ricardo, você que é o dono da pauta aí, vamos lá. O que a gente preparou para primeira parte, digamos assim? Dessa primeira parte que eu acho interessante a gente ter comentado um pouco da coleção do Gizzo, né? E eu queria falar um pouco também do início da carreira do Michael, né? Porque, vamos dizer assim, ele teve destaque desde o começo, né? É verdade. Porque Sim. desde quando ele começou com quantos anos ele? 8, 9? Ô, Ricardo, se você me permite, antes de você fazer essa pergunta, o Gizzo precisa fazer uma correção que ele falou que ia fazer. Você anotou pra fazer em algum momento ou a gente pode falar agora? Pode falar agora. Você lembra Fala aí. do caso que você comentou do Journey, do baixista? Aham. Por favor, Guizão. Eu tava ouvindo, né, sobre o Journey, inclusive eu gosto. Ele escuta o nosso podcast, né? Então aí ele pontuou, ele falou, Gulli, tem um detalhe aqui, ó. Todo dia de manhã eu dou uma escutadinha aí no que vocês têm de novo aí. E aí vocês falaram do Ricardo, né, que disse sobre o Randy Jackson, né, que ele tinha feito uma participação, né. Na verdade o que acontece, o Randy Jackson, que você disse naquele dia, é um outro Randy Jackson, é um que foi jurado do American Idol, alguma coisa assim, né? Então, é isso que eu tinha comentado, que eu falei, poxa, quando eu vi o nome, eu achei que era o baixista que era jurado do American Idol. É ele mesmo, só que não é o irmão do Michael Randy, que é o mais novo que o Michael, né? Beleza. Sabe que no primeiro momento, há anos atrás, quando esse Randy Jackson também, que é um homônimo, né, surgiu, eu também achei que era.
né? Aí eu fui procurar na internet, falei, nossa, mas que legal, ele tá... Aí eu vi que não é ele, né? Não pelo, é ele. Não, Então- pelo então- rosto, não era, né? O cara que tocou no Journey não é o irmão do Michael É um Jackson. homônimo, é o mesmo nome. Também ele é negro, né? Mas não é ele, é um outro cara. Não é ele. Não, não. Bom que você corrigiu, cara. Eu também não sabia, não fazia ideia, né, cara? E esse lance de homônimo... Não, Cara, confunde, quando com certeza. dois caras com o mesmo nome e baixista... Pois é. Pô, bicho! É. E famosos, né? Famosos. O Randy, ele é mais um percussionista, né? Ele manda bem no... tá. Ele toca bastante instrumento, tudo, né? Ele é o irmão mais novo, né? Então quando ele começou na música, os irmãos já estavam já... ele teve oportunidade, esse né? cara, o Randy, ele não fez parte do Jackson 5, né? Ele fez parte do The Jacksons, só, né? Ó. Eu sei que é um pouco confuso aí, porque a gente conhece Jackson 5, The Jackson, mesma coisa, mas não, tem uma nuance aí no meio aí, que separaram e tal, né? Tem toda a história aí dos irmãos. Então agora que a gente fez esse parênteses... Aproveitando que já isso. tá falando disso, vamos voltar pra já... pergunta do Ricardo, né? O Sim. Ricardo falou que desde o começo ele se destacou e tal. Ricardo, segue aí com a tua pergunta, que daí a gente já emenda nesse assunto também. Legal. Não, era bem nesse sentido mesmo. Como ele teve um destaque desde o começo, como é que foi esse início de carreira até ele chegar à carreira solo, onde ele atingiu o estrelato absoluto, né? Eu não sei se vocês lembram, quando em 93, meados de 93, saiu um seriado na Globo, dividido em 4 episódios, eu assisti, cara. que era American Dream, né? O Jackson's American Dream. Cara, a minha mãe gravou em fita cassete. Nossa, foi uma Deve febre, tá lá né? até hoje. Tem Casa muita dela. gente que tem. É maravilhoso, é produzido pelo Jermaine e pelo Michael Jackson mesmo, né? E lá mostra toda a trajetória do Michael, né? E basicamente, ele começou com 5 anos, né? Na verdade, antes era Jackson's 4, né? No começo lá, né? E o Michael... teve isso? Teve. Mas assim, Jackson's 4 na casa deles, né? Que eles começaram a tocar, tal, na escola, no bairro, Não né? era uma coisa... Não era. A Motown não tinha descoberto ele ainda, né? E aí o Michael queria entrar, né? E aí ele foi fazendo de tudo ali, porque ele viu os irmãos mais velhos. O irmão mais velho é sempre ídolo, né? E aí eles começaram a ver que o Michael tinha talento, né? O pai deles. E aí ele entrou e foram os Jackson 5. O Michael tinha 5 anos por aí, né? Mas eles foram descobertos mesmo, ao contrário do que se falava na mídia, não foram descobertos pela Diana Ross, né? Eles foram descobertos no show de calouros em Nova York, daquele Teatro Apollo, que é no Harlem. Então eles tocavam em casa. Isso, tocavam, e dançavam. E aí, pelo jeito, o pai deles inscrevia eles em Exato, concurso, essas coisas pra tocar. O Michael falava, apesar de toda a controvérsia que tem sobre o pai do Michael Jackson, né, o Michael fala em várias entrevistas, meu pai era um gênio, né? E se não fosse o pai dele mesmo, o Michael Jackson nunca teria existido. Essa é a grande verdade, né? Se não fosse o Joey Jackson, Michael nunca teria existido. Isso é bem sério, né, cara? Porque a gente tem casos, o Michael Jackson não é o único onde o pai pressionou tanto, né, uma criança ou um adolescente pra cantar ou pra tocar. A gente tem casos disso, né? E assim, o Guizo, o Michael Jackson realmente, cara, eu acho que hoje ninguém supera. Ele foi o maior. Mas quantos problemas ele teve, né? Sim, tudo teve um preço, né? Então... com certeza. Enfim... Mas vamos seguir na linha da trajetória do Michael. E o primeiro vinil que eles lançaram foi Diana Ross, né? Present the Jackson's 5, né? Apresenta os Jackson's 5. E ali tem a música que pra mim, na minha opinião, é uma das melhores, das 5 tops do Michael, né? Aquela Who's Loving You. É verdade, né? É verdade. Mas, cara, deixa eu te perguntar uma coisa. A Diana lançou eles? Não, foi a propaganda que a Motown, a Diana Ross estava na Motown. Isso que eu ia perguntar. Então, pra poder impulsionar. Foi uma jogada de marketing. Isso, uma jogada de marketing. Isso, exatamente. Que a Motown, nessa época, provavelmente era uma das gravadoras que estavam soltando mais artistas, assim. Exato. E um sucesso atrás do outro, né? O Barry Gordy, que era o diretor na época, né? Ele era Stevie Wonder, era Smokey Robinson, Diana Ross. Inclusive foi o diretor desse disco, do Jackson 5 ou não? O Barry Gordy? Sim. Foi. Ele era o dono ali e ele participava de tudo, né? Entendi. Esse seriado mostra, é bem interessante, Entendi. né? E aí o Michael, né, ele impressionou já, assim, no Teatro Apollo mesmo, né? Quando avisaram o Barry Gordy, né, que tinha uma família que ia dar muito dinheiro ali pra Motown, né? Entendi. Ele impressionava porque ele cantava como se... Eles falavam assim, pô, o Michael tem 9, 10 anos de idade e ele falava de amor como se tivesse sofrido por aquilo muito.
né? Mas era performance, né? Ele vivia a música, né? Quando ele cantava, né? verdade. E o Michael tinha isso, né? A interpretação, na verdade. A interpretação né? era dele, né? Desde criança, né? As pessoas falavam, poxa, mas como esse menino de 10 anos consegue ter essa interpretação de uma música que parece que ele tá machucadíssimo, o amor e tal, Sim, né? sim. Que é o que retrata a música Who's Loving You, né? Sim. É maravilhosa a voz dele, o timbre também, né? Ali, verdade. ali você via que tinha alguém especial que ia ser muito, muito, muito famoso um dia, né? É verdade. Uhum. Bom, aí, passado isso, isso enquanto Jackson 5. Né? Isso. Explica esse caso do The Jacksons e Jackson 5. Como é que é isso? Muito interessante. Eles eram em 5, né? Só que eles são em 9 irmãos. Né? 9 no total. 6 homens e 3 mulheres, né? Tá. E aí, até eles lançaram um álbum na Motown, tal, né? Teve umas brigas aí, porque eles recebiam pouco, né? Enfim, né? E o Jermaine, que é o segundo talento do Jackson 5, ele casou com a filha do dono da Motown, do Berry Gordy. Ele casou com ela, eles casaram logo cedo, né? Eis que meados de 75, 76, o pai do Michael, eles viu que eles tinham um potencial muito maior para ganhar muito mais dinheiro, né? Se eles saíssem da gravadora Motown. Tá, então até aí eles continuavam sendo o Jackson 5, gravando Isso. disco ali, Isso. fazendo show pela Motown. Sim, o Michael ele tinha lançado alguns vinil solo pela Motown. Ele já tinha? Tinha Music and Me, Got To Be There, né? Michael Forever, Que né? idade que ele tinha quando ele fez isso? 12, 13 anos, né? Já tinha Eu não os sabia. primeiros É um vinil absurdo, solo. né? É. É um absurdo. O cara com 12, 13 anos sozinho lançou aí Exatamente. 4, 5 discos. Eu sou Bean, né? Bean, imagina, maravilhoso. Bean, Music and Me, verdade. Got To Be There. Cara, deixa eu perguntar, esses discos que ele lançou, você tem algum deles? Tenho todos, né? Você tem todos? Tenho todos. O Music and Me, pra você ter uma ideia, eu tenho a versão que saiu no Brasil, né? E eu tenho uma versão americana, Quanto vale lacrada, um disco- quanto lacrada vale um que disco ninguém desse? conseguiu. Quanto vale um disco desse hoje? Mais ou menos. Esse lacrado Music and Me americano eu não tenho muita ideia porque ele é meio que único, né? Mas o do Brasil tem R$200, 250, né? Não é o dos mais caros, né? Eu tenho vinil de 2.000, 3.000. Que vinil que é esse? Eu tenho um de R$3.000 aí, que se eu anunciar vende rápido, que é da época do Dangerous, né? Que o Michael ele lançou uns 3 vinis, só saiu a capa aqui no Brasil. Mas, cara, curiosidade minha, assim, costuma-se ficar mais caro quanto mais antigo. Por isso que eu perguntei. Estranho. Eu acho que tem a ver com tiragem também. Também, né? Se exatamente, tem, Ricardo. Se algum que teve uma tiragem pequena. Entendi. Eu tenho, por exemplo, o Bad, né? Só fazendo um parênteses aqui, eu tenho um Bad, que o vinil é vermelho. Saiu os singles do Bad em vários lugares do mundo, no Brasil, em vários países da Europa, né? Só que o do UK, da Inglaterra, o vinil me sai vermelho. Só lá. Só lá. Né? Então, assim, é claro que ele vai valer mais. Entendi. Né? Esses 3 aqui do Brasil, aqui, que é conhecido por toda a Europa, todo colecionador europeu, americano quer ter, as capas saíram só aqui. Caraca. Então saiu pouca tiragem, como o Ricardo disse, né? E aí vale mais. E também só saiu no Brasil, né? Então os fãs assim, do mundo inteiro são loucos pra ter. Né? Que doideira. E eu paguei barato na É, época. E falando desses discos, só tentando não fugir muito do assunto, mas eu lembro de um amigo, de muitos anos atrás, que ele tinha uma versão do Dangerous que ele era de ouro branco, o CD em cima. Ele tinha alguma coisa nessa tiragem com ouro branco, não sei se era na letra, no que era uma tiragem também única, que eu imagino que hoje deva valer uma puta grana. Tem muita... expandiu muito, né, os vinis, os CDs que o Michael fazia, né, em relação a coisas esquisitas, né, tipo de tiragem, o Michael ele tem um Dangerous, por exemplo, Picture, não sei se vocês conhecem aqueles vinil Picture, que tem a capa do CD, ela é estampada na parte preta do vinil. O vinil Picture é aquele vinil que em vez de ser aquela parte preta que toca, Tá. ele tem a capa do Sim, próprio desenhado CD. ali. Isso, desenhado ali, né? Esses aí são bem raros, né? Entendi. Que legal. O Michael ele tem um desse que por um erro de tiragem, toca Richard Clayderson. Então, assim, ou seja, é a capa do Michael com um outro artista. A Sony, ela gravou errado. Você tá me zoando. Procura, Como se assim? colocar no Google, Clayderman. Richard Clayderman. Né? Então você tá lá com o álbum Dangerous do Michael Jackson Só e que toca é outro. Richard Clayderman.
Tem no... Esse deve valer bastante, hein? Vale, eu tenho um radialista amigo meu aqui de Campinas, que eu não tenho esse é bem caro também, mas eu já peguei na mão um já. Os gringos são loucos pra ter esse vinil, são louco pra ter. Que coisa, né? Como o ser humano valoriza coisas que são bizarras, né? Item de coleção, né? É bacana. Eu sei que eu destoei um pouquinho aqui do nosso assunto, mas eu não tive como não perguntar, porque a gente tava falando dos discos solos que o Michael Jackson lançou quando ele tinha 12 anos, né? E eu achei que valesse muito mais. Mas tá bom, então vamos voltar na história que a gente tava falando aí, né? Que eu tinha perguntado do The Jacksons, né? Então ele estava como Jackson 5, você disse que ele estava lançando disco solo também em paralelo nesse meio tempo. Exato. Aí, mas a gente tem uma evolução por parte do pai, pelo jeito que você vai falar. Sim, aí o Joey Jackson estava contente, né, com o dinheiro que estava vindo, e ele resolveu quebrar o contrato com a Motown, né, e ir pra Epic na época, né. Isso soa pra mim como deixa eu subir pra cabeça. Na verdade, eles estavam meio que sendo extorquidos, dava pra ganhar muito mais. Eles ganhavam muito pouco, sim, pra época da vendagem, né? Você imagina, a gente aqui no Brasil não tinha ideia do que era o Jackson's 5 nos Estados Unidos, né? Tanto que tinha até desenho, né? Vocês lembram? Tinha um desenho, né? Tinha um desenho, então assim... Não, e assim, naquela época, até um pouco além do Michael Jackson, muitas bandas de rock, pop e tudo mais, falavam que alguns contratos que as gravadoras, literalmente pra deixar eles famosos... meio que colocavam umas cláusulas extorquindo os caras mesmo, né? Então provavelmente poderia ser o caso, né? Com certeza, né? Com certeza. Era algo desse tipo mesmo, viu, Ricardo? Os caras tinham poder, né? Tinha. Não tinha internet ainda. O cara grava tudo sozinho Spotify na casa ainda, dele, né? não precisa de gravadora porra nenhuma. Pois exatamente. Antes o monopólio tava na mão das gravadoras, né? Exato. Se não tivesse uma gravadora, você não despontava nunca. Exato. Eles sujeitaram muitos anos, né? Ali, não ganhando pouco, né? Porque eles ficaram ricos também já, né? Mas podiam ter. A margem era muito pequena para o artista, né? Sim. E aí o que aconteceu? Eles decidiram sair da Motown. E o Jermaine, casado com a filha do Berry Gordy, falou: não, eu vou ficar com o meu sogro. E o sogro dele lançou ele com um monte de vinil de carreira solo, né? Só que eles não puderam mais usar o Jackson 5 o nome, né? Então eles colocaram só The Jacksons. E pegaram o Randy. E o nome ficou pra Motown? E o nome ficou pra Motown. E aí, tá vendo só? E aí exatamente, o cara, eles viram donos da banda, eles viram donos da marca, então... exatamente, né? Eles não mudaram muito, né? Colocaram The Jacksons, né? E aí o que eles fizeram? Tiraram o Jermaine, né? Que tem uma voz muito boa, que eu gosto de muitas músicas dele solo. E colocaram o Randy, que era o mais novinho. Mais novinho, assim, uns 5 anos mais novo que o Michael. Tanto que se você vê a época o começo do The Jacksons, você vê os 4 já grandes e o Randy pequenininho. Né? Que era como o Michael, né? O Michael era pequenininho na época, né? Era, exatamente. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual sucesso fez o Randy? Olha, o Randy, ele teve o mesmo sucesso que os outros irmãos, né? Eles ficaram ali em segundo plano, né? Porque, assim, Brasil tocava a música dele na rádio aqui? Você sabe dizer? Não, o Randy ou o Jermaine, você tá falando? Desculpa. O Jermaine, o que ficou. Desculpa. Não, ele tem uma música que toca direto na Nova, inclusive. Até hoje. Aquela... eu não vou lembrar o nome dela agora que eu tô procurando. Não, mas então tocou em rádio, ele fez sucesso. Fez sim. Só que não era um artista que fazia muito show. Ou fazia também? Fazia. Na época fazia. Tanto que hoje ele vive ainda das músicas dele. Né? Ele ainda ganha... royalty, né? Ele tinha Motown por trás, né, cara? Não, mas eu tô dizendo o seguinte, dá né? Ele era genro do dono, né? Sim. Ou ainda, né? Não sei. Não, eles separaram. Você falou. Separaram. Então, assim, o Jermaine, até hoje, de todos os, fora a Janet, né? Ele é o que mais, assim, tem bens hoje, vamos dizer, é ele, né? Ele soube administrar muito bem, tudo, ele tá muito bem hoje, o Jermaine, né? Ele também é um artista bem interessante, assim. Pelo jeito competente, pelo que você tá falando. Competente. E aí eles começaram eles fizeram The Jacksons, né? E aí eles lançaram umas coisas brilhantes, né? Dance Machine, né? É muito famoso, né? E depois o Michael, ele sempre quis sair da visão do pai e dos irmãos. Ele sempre quis ter a carreira solo, né? Ele não aguentava mais ter ser uns dos The Jacksons, né? Ele realmente tomou essa iniciativa? Foi ele que fez isso? Foi ele sim. Foi ele por conta própria? Ele que quis. Ele tinha muito mais. As pessoas procuravam só mais ele. Óbvio. Né? Começou a destacar muito, né? Ele que era o workaholic ali do negócio, queria estar sempre na mesa de som, queria estar sempre com os engenheiros de som, né? Ele tinha isso já desde aquela época. E os irmãos nem tanto, né? Aquela coisa, né?
E aí, né, ele se destacou, né, e acho que as pessoas foram falando no ouvido dele, olha, você por que você não lança um álbum solo e tal. Então, eu acho que sim, né, cara? Não tem como, né? Sim. Foi aí que ele lançou a obra-prima, que é o Off the Wall, né? E nessa época ele já tinha o quê? 20, 21 anos, né? 21, exatamente, Ricardo. E é de 79, então, né, o Off the Wall, né? Sim. 79. Então assim, eu acho que ele já tinha, vamos dizer assim, o plano na cabeça, né? Tipo, olha, eu tenho noção do quanto eu canto, do quanto eu represento. Isso. Acho que dá pra arriscar aí sozinho, né? Exatamente. Cara, você sabe, tem uma observação pra fazer desse cenário todo, né? Do Jackson 5 e tudo mais. Que eu me lembre, tirando Boys Band e tirando Roupa Nova, nenhuma outra banda consegue ter todo mundo como destaque. Sempre tem que ter um frontman, não é? Não é doido isso? É verdade. Não é maluco isso? A gente tem a história do Chicago que eu queria que o Nenê viesse contar pra gente um dia, ele vem. Que rolou isso também com o Pete Sematary e tudo mais. Cara, não dá. Parece que as pessoas precisam de um cara que responda por todo mundo, cara. É muito maluco isso, né? E pesa muito pra um lado, né? Pois é. O Roupa Nova consegue fazer isso de forma mágica, né, cara? Exatamente. Eu não vejo mais ninguém fazendo isso, cara. Tem boys band, mas é 2 pessoas, 3 pessoas. Exatamente, né? Não tinha. E tem bandas também que às vezes a gente acha que a banda como um todo é quem tá ali fazendo as coisas e na verdade é o vocalista que tá fazendo tudo, né? Às vezes ele que é o dono de tudo, que é a cabeça de tudo. Exato. Tá carregando nas costas praticamente, Isso. né? Isso, você pega Winger, você pega Bon Jovi, você pega Kiss, você pega... Puta, bicho, tem mais um monte que a gente pode citar aqui. Cara, tem que ter um líder. Sim. É incrível, cara. Né? Como a gente tem essa necessidade maluca de ter alguém respondendo por todos. Né? Mas tá bom. É bem isso mesmo, né? E ele cansou disso, né? De ser o líder ali também, né? E às vezes irmão é complicado, né? Muito tempo junto, aquela coisa. É terrível de você, né? Com certeza. É tipo você abrir uma empresa com a sua esposa e ter seus filhos como funcionário. Exatamente, vai ter muita briga. Mano do céu. Você tem que ser bom, velho. O Jack, né, que era o mais velho, né? Ele era conhecido como o galã, né? Dos irmãos, o Jack, né? Ele, tanto que na entrevista da Oprah com o Michael Jackson 93, ela mesmo fala, né? Muito legal, ela fala assim, eu era apaixonada pelo Jack e tal, não sei o quê. Então o Jack, ele era o meio que o mulherengo ali, então ele era ele não tinha uma voz muito boa, né? Não tocava no instrumento, então assim, ele era um coadjuvante ali que aproveitava da fama, inclusive, né? E então o Michael, ele era muito workaholic, né? Novamente mesmo, né? Então ele queria que todo mundo fosse como ele, inclusive. É isso aí que tá aí. Era um negócio de puro interesse, não era? Ele não fazia porque ele queria ganhar dinheiro, né? O cara era interessado pra cacete, né? Exatamente. Por isso que se destacou, né? Óbvio. E aí o Off the Wall, ele se juntou com o Quincy Jones. Tá, explica essa parte então. Em que momento que ele decidiu sair do The Jackson? Na verdade, ele não conseguia, ele não teve um momento que ele decidiu sair. Como ele já gravava desde pequeno... Ele já tava fazendo disco solo, né? Solo, ele sempre teve essa liberdade de sair e gravar um solo de vez em quando. Entendi. Tanto que ele fez em 79 o Off the Wall, só que em 84 ele tava fazendo uma turnê de Victory com os irmãos. Entendi. Né? Então ele continuava ainda com os irmãos, ele né? fazia parte também, né? Ele fez em paralelo. Isso, ele nunca saiu, assim, né? Não, teve um momento, obviamente. Ele né? fez o Thriller também, né? Muito antes de 84, que em 84, imagina, Poxa, verdade, ele né? continuou com os irmãos, né? Na verdade, a turnê Victory, que foi em 84, foi um pedido da mãe dele, né? Da Catherine, porque os irmãos começaram a quebrar, né? E aí a mãe falou, olha, filho, você vai ter que ajudar seus irmãos, né? E aí foi um estouro, né? A turnê Victory. Foi um estouro, porque o Michael cantou. Imagina, porque se foi em 84 e ele em 82 lançou o Thriller, que foi um mega disco. Exatamente. Então, carregou todo mundo, né? Exatamente. Exato. Tem até uma crítica sobre essa turnê que era muito caro, né? Só foi nos Estados Unidos essa turnê, né? Eles fizeram mais de 20 shows, né? E, inclusive, teve briga no palco, gente. Foi um negócio assim... O Michael falou, né? Teve um show que ele falou assim, olha, é a última vez que vocês vão me ver cantando com meus irmãos. Tem no YouTube. Teve briga no palco entre irmãos? Você tá me zoando. Caramba. Esquisito ali, né? Foi bem assim... ele não queria, né? Então já começou fazendo o que ele não queria, né? Que era, ele fez o pedido da mãe. Né? Mas ganharam muito dinheiro também fazendo essa turnê em 84. Né? Caraca, bicho. Bom, aí a parte de curiosidade que você falou, né? Em que momento
ele começou a fazer mais coisa solo, obviamente, né? Ele já não estava mais com a Motown, certo? Sim, sim. Em que momento que entra o Quincy Jones? O Quincy Jones ele entrou mesmo em 79, né? Que ele já era famosíssimo. Ele já tinha trabalhado com Frank Sinatra, né? Com umas pessoas pesadas da música da época. Mas como é que foi isso? O Michael chamou... como é que foi essa junção, você sabe? Eu não sei direito exatamente como é que foi o contato, né? Porque o Michael e o Quincy, eles eram da música ali, eles se encontravam de vez em quando, né? Muita gente... Estavam sempre ali, né? Estavam sempre por ali, né? E Deve também... ter trocado figurinha. Ele também era do público da Black da época, né? Então eles se encontravam, tal, né? Eles já se flertavam, né? Sim. Com a música, né? E o Michael sempre escolheu trabalhar sempre com os melhores. Né? Em 79, o Michael, antes, né, ele se encontrou com o Quincy Jones e eles começaram a flertar nesse sentido. E aí, vamos fazer um álbum e tal, né? Acho que a gente se dá bem e tudo, né? E qual foi o primeiro que ele fez com o Quincy Jones? Off the Wall. Off the Wall. E assim, interessante você comentar dele, que ele sempre queria trabalhar com os melhores, e eu acho que isso reflete bem em todos os álbuns dele, porque a qualidade dos álbuns dele é uma coisa impressionante. Cara, isso reflete... Todas as músicas, tudo, né? Todo tipo de coisa de sucesso do mundo. Pega o Steve Jobs. Essa frase é a mesma coisa que ele falava. Eu só quero trabalhar com os melhores. Puxa. Então é engraçado a gente olhar pra qualquer nicho. Sim. Quando o cara foca nisso, bicho, cara, o negócio explode. Exatamente. Esse é o fato, né? Foi. E você vê pelos videoclipes dele que pra mim tem os videoclipes do Michael Jackson tem qualidade melhor do que muito filme por aí. Cara, essa parte, Ricardo, tá pra nossa primeira parte ou tá pra segunda? Essa tá pra segunda. Até ia falar agora pelo nosso tempo, já que a gente chegou na parte onde ele chegou no Thriller, no Off the Wall, que é onde decolou, pra gente dar uma pausa aqui e continuar pro próximo. Legal. Fechou. O Thriller tem bastante coisa pra falar, é o mais vendido do mundo, né? Só isso, né? Eu acho que ainda hoje ele tá no topo do mais vendido do mundo, acho que com 66 milhões. Isso, ninguém vai passar, né? Não tem mais hoje com a pirataria, com a queda de vendas de CD e tal, ninguém vai ser pra sempre, né? É engraçado. A gente sabe que tem muita banda e muito músico lançando vinil ainda, lança material físico, né? Sim. Mas não dá pra comparar. Não dá. Não vai ter. E outra, hoje virou meio que um mercado de single, né? Porque você lança pra streaming. Exato. Você não lança, não é como o Michael Jackson que lançava um álbum contando uma história desde a primeira música até a última música. Meio que era um livro, né? Cara, Mudou tudo, né? É outra coisa. Tem bandas que fazem isso ainda, mas é mais raro. Sim. Bom, beleza. Vamos pros recados finais e aí a gente continua no próximo? Legal. Cara, beleza. Guizo, eu agradeço a sua presença aqui. Agradeço, eu que agradeço. Muito bom falar de Michael. Cara, assim, tem assunto pra caramba ainda. Obrigado pelo seu tempo. Eu sei que você também tem um monte de coisa, um monte de compromisso. Então, assim, agradeço de verdade o seu tempo. Ricardo, obrigado. Valeu, cara. Eu vou soltar a vinheta agora e a gente vai para os recados finais, beleza? Legal. Beleza. Bom, então aqui, como de costume, por favor, Thiago Fowler. Acessem gearclub.oficial no Instagram, gearclub.com.br para ter acesso à loja. E hoje a Gear Club levou uma intimada, inclusive, dos parceiros do Overcast. Vai entrar outros equipamentos de áudio lá, não só instrumentos e acessórios. Por favor, já separa uma mesa pra mim que nós vamos precisar aumentar esse escritório aqui, porque hoje tá aqui, eu tô sentado no chão, o Guizo tá do meu lado aqui compartilhando fone e a gente precisa profissionalizar esse negócio aqui. Então... Beleza, e mais o nosso parceiro lá que mudou de nome, não é mais Música Sem Direitos Autorais, agora é Simples.media, inclusive deve vir o site logo mais, que tem músicas sem direitos autorais, né, trilhas que vocês podem colocar em podcast, e vídeo do YouTube, canal do YouTube, e provavelmente vai ter foto também sem direito autoral. O negócio tá começando a ficar bom, tá bom? Galera, obrigado pela presença, obrigado pelo tempo de vocês, pela audiência também, e a gente se vê na próxima. Valeu! Até mais! Abraço, pessoal. Até mais.